Gente, para terminar essa longa maratona eleitoral, que foi a nossa cobertura aqui na Band News FM, de todo o time, inclusive aqui, nossa equipe do Entre Nós, nós convidamos 2 sócios. Isso, nos ajudaram bastante nesse tempo todo. 2 pessoas que ajudaram bastante a gente a entender o contexto, o cenário no primeiro turno, no começo do segundo, nas crises, que são o Felipe Nunes, que é cientista político e diretor da Quest, do Instituto de Pesquisa, e o Maurício Moura, que é do Instituto IDEA, professor da Universidade Americana George Washington. Então, boa tarde, Felipe e Maurício. Estou chamando de sócios porque vocês ajudaram muito a gente aqui a fazer o Entre Nós. Então, é um prazer terminar essa maratona eleitoral conversando com vocês. Tudo bem? Prazer todo nosso, Adriana. Que bacana estar aqui com o Maurício, que é inspiração para todo mundo. E estar aqui com você, com o Fábio. Obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com o Felipe, com o Fábio, com a Adriana. Até mais leve hoje, né? Nossa, ontem a apuração foi adrenalina demais, agora a gente precisa entender o que se passou no Brasil com os números fechados. E aí, por isso que o convite foi feito aos 2, para quem quer entender o resultado das eleições. Então eu queria começar no primeiro ponto, Sudeste. É muito comum a gente falar assim, o Nordeste elegeu o presidente Lula, mas quando a gente olha os números do Sudeste, a gente vê que foi justamente o fato de Bolsonaro não ter deslanchado, avançado num ritmo acelerado no Sudeste, especialmente em São Paulo, que fez com que o resultado de Lula fosse possível. Então, eu queria que vocês analisassem para a gente a situação do Sudeste. Vou começar pelo Felipe. Por favor, Felipe. Adriana, você resumiu bem o que é o mais relevante, né? É a primeira vez que todo mundo ficou olhando para o Sudeste para ver o que ia acontecer. Em Minas Gerais, o presidente Bolsonaro conseguiu, né, juntamente com o seu aliado, Zema, dificultar a vida de Lula. Embora Lula tenha vencido em Minas, foi uma diferença muito pequena. Minas que continua sendo, não é puxando o saco para o nosso lado, Adriana, mas continua sendo, né, um espelho do Brasil. Sim. E em São Paulo, onde a gente viu essa diferença, como você muito bem disse, ser menor do que a necessária para que o presidente Bolsonaro vencesse nacionalmente. Por que esse resultado no Sudeste ele é relevante? Quando a gente agrega, Adriana, no histórico dos resultados eleitorais, o Nordeste ficou exatamente no mesmo patamar histórico de outros anos. Mas o Sudeste, a gente viu o PT ter 11 pontos a mais do que ele teve na eleição passada, quando o Haddad disputou a eleição. E, claro, isso dificultou a vida do Bolsonaro, impedindo aí a sua vitória. A virada teria que vir em São Paulo, não veio. E, nesse caso, o Lula acabou conseguindo seu 3º mandato, né? O Lula que é o único candidato, o único presidente do Brasil a conseguir 3 mandatos democráticos na nossa história. E o Bolsonaro, o primeiro presidente que não consegue se reeleger presidente da República. Maurício, sobre o Sudeste. Bom, eu queria destacar uma visão mais de economista aqui. Eu acho que o Bolsonaro teve uma perda enorme nas capitais do Sudeste, em termos percentuais. Inclusive, queria lembrar que o Lula ganhou na capital de São Paulo, né? E isso é muito reflexo, Adriano, da grande concentração de gente que ganha de 2 a 5 salários mínimos nesses locais, pessoas que sofreram ao longo do governo Bolsonaro principalmente com a inflação de alimentos, né, que e quando a gente remete qual era o grande tema da eleição, eu acho que o Bolsonaro, ao longo do mandato dele, a popularidade dele foi machucada ao longo do mandato em função da economia, e nesses grandes aglomerados de densidade demográfica, o auxílio teve um impacto menor, obviamente, do que nas cidades pequenas e médias, lembrando que o Bolsonaro avançou nas cidades pequenas e médias, mas essa gestão da economia em lugares de alto custo de vida, de alta densidade demográfica, foi fundamental para a derrota dele, né? Sobre o resultado, eu queria que vocês me explicassem o que vocês pensam em relação à questão da rejeição do Bolsonaro. Eu olho para os números e vejo 60 milhões de eleitores escolheram Lula, mas enxergo nesse grupo muita gente que vai estar ali porque é Lula e uma grande parte que está ali porque achava Lula o menos pior. Quando eu olho para o número do Bolsonaro, você vê que aquela rejeição que vocês sempre falaram, tanto na Quest quanto nas pesquisas do IDEA, 50% dos brasileiros não votam no Bolsonaro de jeito nenhum. E você vê 50% de votos para o Lula. Então você pensa imediatamente na rejeição do Bolsonaro. O Bolsonaro perdeu para ele nesse sentido? Ele não conseguiu vencer essa altíssima rejeição que conquistou e embora seja uma força política enorme, tanto que a gente vê os resultados que ele colheu o Brasil afora, na figura dele a rejeição pesou mais alto? Maurício.
Bom, com certeza, né, Daniel? Eu sempre acredito que uma reeleição, é sempre o protagonista é o incumbente, né? É o presidente, é quem está tentando a reeleição. E obviamente, a gente tem uma pergunta para mim que sempre foi um balizador disso, que é se o Bolsonaro merece ou não continuar. E essa pergunta fechou na no sábado, com 50%, né? Basicamente, o governo dele foi rejeitado, né, Adriano? Agora, e isso, como a gente sempre comentou aqui, né? Acho que você está cansado de ouvir, a gente tinha uma batalha de rejeições, do lado também tinha uma rejeição ao PT, a figura do presidente Lula, e isso, né, projetando já o dia seguinte, não é, obviamente, monopólio do Brasil, a gente tem tido eleições polarizadas e países divididos pelas Américas em eleições nacionais, temos vários exemplos disso. A grande questão é como é que o eleito começa o governo com basicamente um saldo negativo de popularidade, porque ele tem metade do país que obviamente não quer que ele seja presidente, e as pessoas que votaram nele ali basicamente decidiram a eleição, que gente que votou no Bolsonaro em 18 e votou no Lula em 22, tem um grau de boa vontade bastante limitado. Então, acho que esse é o grande desafio de opinião pública para quem ganha eleições assim baseadas em rejeição e muito polarizadas como foi a nossa. Felipe. Concordo com o Maurício, uma batalha de rejeições que definiu essa eleição. É uma eleição que a gente chamou, Adriana, de uma eleição de segunda chance, né? 2 presidentes tentando encontrar a segunda oportunidade de governar o Brasil. Isso é um fato raro na história do mundo, no Brasil nunca tinha acontecido. Agora, o que mais me chamou a atenção nessa disputa de rejeições, Adriana, foi o fato de que me parece que a avaliação do mandato inteiro, ela se transforma em algo mais importante do que a avaliação do curto prazo. Eu vou dar um exemplo rápido. No Brasil, Fernando Henrique, Lula e Dilma conseguiram ser reeleitos porque os seus mandatos eram melhor avaliados do que o curto prazo da avaliação dos seus mandatos próximo da eleição. Fernando Henrique enfrentou uma crise grande em relação ao dólar, Lula enfrentou a crise do mensalão, do sanguessuga, e Dilma enfrentou a crise próxima à eleição da pós-Copa do Mundo, né? Os 3, mesmo sofrendo com essas crises, conseguiram se reeleger. O Bolsonaro é o inverso, Adriano. O Bolsonaro é um presidente que conseguiu chegar na eleição e melhorar o seu desempenho na campanha, mas que durante os 3 anos e meio teve uma avaliação muito abaixo de qualquer outro incumbente. Ou seja, me parece que o preço que o presidente Bolsonaro está pagando nesse momento é justamente o preço de uma rejeição muito alta durante muito tempo, o que não aconteceu com os outros presidentes que conseguiram a reeleição. Agora, Felipe, Maurício, eu queria destacar um dado que vai permitir fazer 2 perguntas para vocês. Sempre nas pesquisas havia aquela questão, né? Você tem mais medo da volta do PT ou tem mais medo da continuidade de um governo Bolsonaro, né? E nas primeiras pesquisas, a continuidade do governo Bolsonaro aparecia na frente. E essa diferença foi se estreitando, e se não me engano, na última pesquisa da Quest, chegou até virar num empate técnico, não é, Felipe? 2 perguntas a respeito disso. Primeiro, era uma tendência, e se talvez a eleição fosse uma semana adiante, mais para frente, isso poderia mudar de alguma forma o resultado? E uma segunda, como o presidente eleito Lula pode lidar com quase metade da população demonstrando antes da eleição ter medo da volta do PT ao poder? Bom, Fábio, antes de responder, só queria complementar o que o Felipe falou. O Bolsonaro foi o primeiro presidente a chegar na campanha com um saldo negativo de popularidade, né, diferente dos pares dele. E é interessante quando você olha os dados econômicos, o Bolsonaro, quando entrou na campanha em setembro, né, vamos assumir que a campanha começa em setembro, termina em outubro, ele tinha os piores indicadores de desemprego e inflação comparado aos pares dele nos mesmos períodos para a campanha. É muito difícil um presidente que tem índices ruins de desemprego e inflação ser reeleito, isso em qualquer lugar do mundo. Aí eu já faço o gancho para a tua segunda pergunta. Eu acho que é um desafio enorme do presidente Lula, porque tem uma combinação, que é uma combinação conhecida tanto nos Estados Unidos quanto na América Latina, que é um presidente com baixa popularidade, porque ganhou numa batalha de rejeições, restrições fiscais, porque não é privilégio do Brasil também ter problemas fiscais de orçamento, e o Brasil tem, a conta obviamente vai chegar o ano que vem, e uma dinâmica parlamentar do Congresso muito complexa. Então essa combinação é uma combinação bastante difícil para navegar. Agora, dito isso, eu continuo acreditando que os presidentes da República são medidos, né, são mensurados pelo desempenho econômico, que vai depender muito como é que a economia vai navegar
durante o governo Lula, porque que a economia não ajudou claramente o presidente Jair Bolsonaro a ser reeleito, né? Diga, Felipe. E, Fábio, essa questão do medo, né? Medo é um dos temas fundamentais para quem estuda campanha e política, porque ele é um desses sentimentos motivadores, né? Preditores de comportamento. A gente monitorou isso ao longo de toda a campanha, justamente porque uma das questões que eu tinha era: será que o antipetismo vai aflorar na hora da campanha? Porque lá no começo do ano, por exemplo, a gente via esse antipetismo meio adormecido, né? Meio enfraquecido. E foi muito interessante acompanhar com a nossa série histórica, que foi só a campanha chegando no final, a estratégia bolsonarista, né, de amplificar as discussões sobre o PT, sobre os erros do PT, sobre o histórico do PT na América Latina e tudo mais, que esse antipetismo foi sendo aflorado. A gente chegou a observar, sim, esse empate técnico, né, 50-50 entre medo do PT e medo da continuidade no sábado, mas mais interessante do que isso, Fábio, quando a gente perguntava para o eleitor do Bolsonaro, por que você está votando no Bolsonaro? Qual é a justificativa? É porque você acha que ele é bom, que ele está fazendo um bom trabalho, porque ele é melhor do que o Lula, ou porque você não quer deixar o PT voltar ao poder? E o que a gente observou ao longo, principalmente do segundo turno, foi uma inversão. No final do primeiro turno, a maioria dos eleitores do Bolsonaro votavam por ele. No final do segundo turno, a grande maioria votava para não deixar o PT voltar, ou seja, o sentimento antipetista que acompanha o Brasil desde 89, afinal de contas o PT é o único partido estruturado do Brasil, e ele vem polarizando todas as pesquisas, todas as eleições. Desde 89 o PT participou de todos os pleitos, né? Sempre com um outro adversário que mobilizava esse antipetismo. A gente viu de novo isso aflorar, e é claro, Fábio, que isso vai ter consequências esse ano. Aliás, a partir do ano que vem, no próximo governo Lula, no terceiro governo Lula. Porque Lula vai governar um país dividido não só politicamente, mas sociologicamente, ou seja, um país que tem dois campos que veem os problemas de maneira diferente, que tem valores diferentes. E, no caso do campo da oposição, né, que vai se transformar em 23, um campo unificado em torno dessa ideia de ser contra o PT e o que significa o PT no Brasil. Bom, para a gente terminar, nosso tempinho está acabando, mas eu queria só dizer para vocês assim, que, em geral, o eleitor olha para o resultado e ele vê um Brasil parecido com o de 18, com o resultado oposto. Então é como se fosse um Brasil rachado ao meio, dividido, polarizado, com duas forças extremas dos lados opostos, e não vê muita diferença, só mudou o resultado final. Vocês veem nos dados, aí na lupa com que vocês acompanham os dados, alguma novidade nesse Brasil que sai da urna agora em 2022 e projetando para o futuro o que isso pode mudar daqui para frente? Queria que cada um dos dois comentasse para ver se a gente não está deixando de enxergar algum ponto relevante que as urnas nos mostraram nessa eleição. Bom, Adriana, uma coisa que me chamou a atenção e que a gente precisa aprofundar, que eu chamei, que acho que a gente tem um Brasil agora que eu classifico como Centro-Oeste expandido, né? Porque a gente tem uma dinâmica de cidades pequenas e médias eleitoral bem diferente das regiões com grande densidade demográfica, né? Essa é uma coisa que é mais comum nas últimas eleições nos Estados Unidos, mas que não era tão óbvia, mesmo nas eleições que o Lula estabeleceu o Bolsa Família em 2006, 2010, a gente não tinha essa disparidade de resultado entre as cidades pequenas e médias, e aí entrando em várias regiões, não é só cidades pequenas e médias do Centro-Oeste ou do Sul ou do Sudeste. Então, essa é uma dinâmica que eu acho que o novo censo, Adriana, vai nos ajudar muito a entender essa dinâmica, porque eu acredito que nesses 12 anos o país envelheceu, eu acredito que nesses 12 anos o país está mais evangélico, né, e a gente não tem uma noção da distribuição dos evangélicos pelo Brasil, e eu acredito que nesses 12 anos a migração rural, urbana, que foi tão espetacular durante 50 anos no Brasil, ela teve uma outra dinâmica. Então, eu acho que essa relação das cidades pequenas e médias com as capitais, eu acho que é uma coisa que a gente ainda vai ter que entender muito. Felipe? Adriana, eu vejo esse Brasil dividido em valores, né, que a gente estava comentando aqui, mas, ao mesmo tempo, eu vejo um Brasil com uma estrutura política mais cristalizada. E, ao contrário do que muita gente está dizendo, eu vejo isso como uma coisa positiva, né? O centro diminuiu nesse processo, os dois polos se cristalizaram, a esquerda e a direita, e eu acho que isso vai ter consequências sobre a estruturação da dinâmica política do país. Por quê? Quando a gente reflete os dados de hoje,
do resultado eleitoral dentro do Congresso Nacional, a gente vê que a direita a direita clássica, né, está com aproximadamente 25% das cadeiras, a esquerda clássica está com 25% das cadeiras, e aí você tem 50% de uma bancada que vai ter que ir para algum desses dois lados, ou para ficar no governo e na oposição, e que vai mediar justamente essa possibilidade de ponte entre os dois lados que estão polarizados na sociedade. Nos Estados Unidos, o Maurício sabe disso muito bem, a discussão há muito tempo vem sendo se a polarização política é fruto de uma polarização social ou se é reflexo do que o Congresso, da polarização do Congresso. Eu acho que no Brasil, a gente já pode dizer que a polarização na sociedade, essa polarização de polos sociais, ela está refletindo-se no sistema político brasileiro. E isso, Adriana, vai marcar esse abismo entre esses dois mundos, para mim, vai marcar os próximos anos da política nacional. Tá certo. Eu quero agradecer demais a participação do Maurício Moura e do Felipe Nunes. Maurício, que é do Instituto Ideia, Felipe Nunes da Quest. Contamos com a ajuda de vocês para continuar entendendo esse Brasil que saiu dessas urnas pelos próximos anos. Obrigada demais pela ajuda durante todo o processo eleitoral, viu? Sou admiradora demais do trabalho de vocês. Obrigado, gente. Obrigado a você. Bom trabalho para vocês. Valeu. Eu que agradeço, Adriana, e aproveitar para parabenizar o Maurício pelo grande trabalho que fez e a todos os institutos de pesquisa do Brasil, que apesar de toda a tormenta, mostraram-se aí grandes parceiros, né, da democracia no Brasil. Parabéns, Adriana, parabéns, Fábio, vocês fizeram um trabalho lindo nessa eleição. Não sei se vocês vão ter férias, eu acho que eu e o Maurício vamos tentar tirar uns diazinhos. Para vocês aí, não sei se vão poder. Um abraço para todo mundo. Convida a gente. Tchau, gente. Beijo. Valeu. Beijo, obrigada demais.